Hoje eu vim aqui para falar com você sobre um tema que é um pouco indigesto, que é a frustração que abate a maioria das pessoas que estudam para concurso. Existe um percurso que é muito natural entre as pessoas que se preparam para um projeto tão grande como é passar num concurso público, que é oscilar entre a empolgação e a frustração. E isso acontece com tanta frequência nessa longa caminhada, e isso não é muito enfatizado, né? Quando a gente começa a se preparar para concurso, a pensar em levar a nossa vida para essa possibilidade, para essa opção de trabalho, opção de vida, a gente tende a se empolgar muito ao olhar para esse futuro, não é? E vislumbrar as possibilidades que a gente tem de mudar a nossa vida, as possibilidades de ter uma qualidade de vida melhor, de poder se planejar, de poder dar um futuro melhor para si mesmo e também para a sua família. Então tudo isso salta aos olhos da gente, né? Quando a gente começa a olhar essa possibilidade que a gente não tinha considerado antes. E aí o que fazemos? Né? A gente se mune de toda essa motivação e a gente começa a construir o nosso caminho, tentar construir o nosso caminho. Mas o que acontece? Existem algumas dificuldades, alguns sentimentos que são vivenciados por todas as pessoas que trilham esse percurso, essa trajetória na vida, e que isso tudo não é muito enfatizado. Quando a gente começa a olhar experiências das pessoas que já passaram em concurso, normalmente, talvez por falta de tempo ou, enfim, por qualquer outra razão, porque normalmente é mais fácil se falar do resultado também, da vitória, a gente acaba encobrindo um pouco, talvez de forma inadvertida, inconsciente, toda a dificuldade e os momentos que são de ansiedade, de frustração com o nosso próprio desempenho, e até mesmo alguns momentos de estagnação que fazem parte da vida, né? Da vida de cada um de nós, né? Porque quando a gente planeja alguma coisa, por exemplo, planeja estudar, na ideia, né, o ideal é muito diferente da realidade do dia a dia. Então a gente às vezes se planeja para estudar muitas horas por dia, acredita que vai ser possível, né, ter assim uma força muito grande, um entusiasmo constante e que tudo vai fluir muito bem, né? A gente colocou tantas horas para estudar, temos ali as aulas para assistir, o material, a gente acha, puxa, vai ser, eu vou surfar nisso daqui. Mas, pessoal, a realidade do dia a dia, ela é muito diferente. Normalmente, a gente vai tropeçando aqui, tentando superar um desafio a cada dia. Quando você está pensando em estudar algumas horas, logo acontece uma situação na sua vida que você precisa dar atenção, você precisa resolver um problema, precisa cuidar de uma situação dos filhos, precisa cuidar do trabalho, enfim, né? Às vezes a gente não está bem, fica doente, então tem tanta coisa que acontece, por mais que você seja experiente, por mais que você já esteja num estágio avançado, você ainda enfrenta desafios, né? Ainda assim existe um esforço grande para se conseguir atingir esses objetivos. E como eu falei, eu sinto que tudo isso fica um pouco apagado, né? A gente muitas vezes não tem o olhar para essa realidade do dia a dia, o que leva uma pessoa a sair de um estado de muito entusiasmo, muita empolgação, para um estado de ansiedade, de frustração e até de estagnação, e muitas vezes leva a pessoa a desistir, achando que aquilo não é para ela, que ela não tem o perfil para passar num concurso, né? E tudo isso é balela, tudo isso é bobagem. Porque as mesmas dificuldades que você enfrenta, todo mundo enfrentou ou está enfrentando também. Quer ver uma coisa que são assim sensações que a gente experimenta
muito na realidade do dia a dia de quem estuda, a questão do tempo. Né? Quando você começa a estudar, você tem lá algumas poucas horas para estudar no seu dia, você tem a sensação de que aquele tempo é imensamente pequeno, é curto demais para tudo que você tem que ver. E de fato é. Mas quando você olha no início aquele monte de coisa que você tem para estudar, você fala, nossa, aí você está estudando, a sua cabeça muitas vezes está em tudo que você não está vendo. É impressionante isso. Quer dizer, a gente, em vez de se concentrar naquilo que a gente está vendo, a gente começa a pensar, puxa, mas tem tanta coisa para ver ainda. Se eu continuar aqui nesse ritmo de formiguinha aqui, eu nunca vou chegar lá, né? Então isso vai gerando uma ansiedade assim enorme, enorme, né? E qual que é o problema disso? Acontece que nem aquilo que você está estudando, às vezes, você tá estudando com qualidade, né? Porque você está tão tenso com tudo aquilo que você ainda precisa ver e o tempo parece super curto, que nem aquilo que você está vendo você consegue absorver direito. E aí essa sensação aumenta, aí você entra nesse ciclo de sabotagem, né? E o que acontece é isso leva a uma ansiedade muito grande, só prejudica o processo. Então tudo isso é humano, pessoal, isso é humano. Né? Agora, não tem quem não experimente isso. Se você falar com qualquer pessoa que seja sincera contigo, que já passou em concurso, que está lá numa fase avançada, passando em provas, pode ter certeza que ele já experimentou isso na vida dele e às vezes até continua a experimentar essas sensações. A gente tem que administrar isso, né? Agora, qual que é o ponto? No início tudo parece mais difícil, mas se você continuar fazendo o trabalho de formiguinha, pouquinho a cada dia, pouco a pouco, você vai perceber que o conhecimento que você está adquirindo está formando uma base. Logo, o que você está aprendendo está se ligando com outros conteúdos que você tem em paralelo, que você vai precisar ver, ou que você vai ver nas próximas etapas. Então, essa base que você está formando no início vai ser, assim, muito importante. Quando você for construir em cima dessa base o próximo degrau, você vai ver que vai ficar mais fácil. E assim sucessivamente, vai ficando mais e mais fácil. Então, ao longo do percurso, o tempo que parecia muito pouco, mais para frente vai parecer um pouco melhor. Você vai ver que as horas que você tem vão render muito mais para você. Então isso faz parte, né? É normal. Não precisa se desesperar com isso. O segredo é continuar. Quer ver uma outra coisa também? É a questão da organização. Quando a gente começa a estudar para concurso, o que a gente sente? Que está tudo muito bagunçado, desorganizado. Então eu sento para estudar, eu penso em estudar uma certa disciplina, usar um certo método, né? Seguir um cronograma, mas a gente vê que na realidade a teoria não funciona exatamente como a gente pensou, como a gente idealizou. Então vai precisar fazer mudança, você sente que você não está aprendendo tão bem aquele conteúdo ali, às vezes é uma coisa um pouco mais difícil, você tem o desejo de mudar para uma outra coisa, aí você começa a achar que você vai ver uma videoaula e mais um tópico de PDF, mais um livro, mas você vê que o tempo não dá, então dá aquele sentimento ruim, aí você precisa mudar o método de novo. Então, olha assim, por mais que tenha orientações sobre isso, sobre organização, planejamento, e realmente isso é importante, né? Você vai precisar chegar num ponto que você está tão bem organizado que você sabe o que vai estudar a cada dia e tudo. Mas isso não se constrói de uma hora para outra. O início é muito difícil, você tem uma sensação de que está tendo que mudar toda hora de ideia, de planejamento, isso está consumindo tempo, e aí aumenta a ansiedade também. Então tudo isso vai martelando, né, a vida vivida mesmo, né, a vida real de quem estuda para concurso, a tal ponto que tenha uma pressão psicológica muito grande. Mas, de novo, com o tempo, isso vai melhorando, né? Você vai começar a sentir qual é a sua melhor organização. Então, na fase inicial, isso é mais complicado, mas conforme você vai colocando as coisas, né, pouco a pouco no devido lugar, organizando, vendo assim o que funciona melhor para você, as coisas vão entrando num certo piloto automático. E isso, com o tempo, vai se tornando mais e mais eficiente. Então, percebe? No final das contas, o segredo é continuar, é não desanimar. No início, as coisas parecem mais difíceis, com o tempo elas vão se tornando mais fáceis. Não é porque a dificuldade daquela tarefa, a natureza dela mudou, não é isso. Mas a sua capacidade, a nossa capacidade de realizar aquelas coisas vai mudando também, a gente vai se aprimorando, tá bom? Então, não desanima,
continua no seu projeto, vai fazendo as adaptações e assim, o ótimo é inimigo do bom, né, pessoal? O ótimo costuma ser inimigo do bom. Então, se você não está conseguindo fazer tudo perfeito, saiba, isso é o normal da vida. Vai fazendo um pouquinho que você consegue, o melhor que você consegue a cada dia e persiste, né? Persiste. Então, amanhã eu vou melhorar esse processo um pouco mais, na semana que vem eu vou melhorar um pouco mais esse processo. Logo você vai estar estudando dias assim, sem ter que se preocupar muito com organizar os conteúdos. Vai parar menos, vai parar talvez uma vez por semana para reorganizar as coisas e as coisas vão fluir melhor, tá? Então é isso que eu queria falar para você. Nós vivenciamos todas as dores que todo mundo passa para poder chegar no nosso objetivo. Não é diferente com você, não foi diferente comigo, e assim que é. Então quem continua, quem persiste, é quem vai chegar lá. E lembra de uma coisa, quem hoje está surfando, né, numa onda de passar em concursos, começou mais tempo lá atrás, né, roendo o osso, né, quebrando a pedra. Né? Então é assim que é. Tá? Então você precisa começar, existe um processo, não dá para pular etapas, tá bom? Então continua, faz o seu melhor, eu tenho certeza que do mesmo jeito que aconteceu com outros que estão um pouco mais na frente, nessa caminhada vai acontecer contigo também e você vai melhorar esse processo cada vez mais. Deixa aqui nos comentários o que você acha do que nós estamos falando, como é que você lida com essa oscilação entre motivação, entusiasmo e ansiedade e frustração. Isso aí é muito importante. Você precisa compreender esse jogo para você poder não se sabotar, tá certo? Um abraço, ótimos estudos e vamos em frente. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.